Olá, gente, tudo bem? Chegamos então na nossa aula de número 22, a União Soviética e a Europa Socialista, né? História B, aula de número 22. Vamos lembrar que na nossa matéria, História B, a gente está falando da Guerra Fria, né? E na aula de número 21, a gente falou aí dos Estados Unidos e suas relações com o mundo capitalista. E na aula de número 22, a gente vai entender o outro lado da Guerra Fria, a União Soviética e as suas relações com os países socialistas. O título da nossa apostila, da nossa aula aqui, diz assim, ó, a União Soviética é a Europa Socialista. Eu até vou sugerir que essa aula tenha o título alterado, né? Acho que a nossa aula deveria ser assim, ó, a União Soviética e o mundo socialista. Por quê? Porque nós vamos falar nessa aula da China também. E a China não está na Europa, né? Então, se eu coloco lá União Soviética e Europa Socialista, a China não caberia aí. Mas a gente vai falar aí da China também. Então, o certo dessa aula deveria ser a União Soviética e o mundo socialista, ou o bloco socialista. Muito bem. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial acabou, não é verdade? E as nações acabaram estando divididas em 3 categorias de países. Dá uma olhadinha aqui, ó. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Hoje em dia a gente fala de primeiro mundo e a gente fala de terceiro mundo, não é verdade? E todo mundo sabe o que é primeiro mundo e todo mundo sabe o que é terceiro mundo, mas e o segundo mundo, que hoje quase nem se fala mais? O segundo mundo a gente chama aí o bloco de países socialistas, né? Hoje são 4 os países ainda socialistas no mundo, não é verdade? Você lembra quais são? Vamos lá, então. Cuba é uma nação ainda socialista. A China, que tem uma economia que está se abrindo para o capitalismo, mas a política ainda é socialista. Nós temos aí a Coreia do Norte, que é o país mais fechado do mundo. Acho que ninguém avisou para a Coreia do Norte que a Guerra Fria já acabou, né? Porque a Coreia do Norte vive um regime como se a Guerra Fria estivesse a todo vapor ainda, né? E o Vietnã, que ainda é uma nação socialista também. O socialismo do Vietnã está meio parecido com esse socialismo da China, sabe? Né? Uma política fechada socialista, mas uma economia que está se abrindo aos poucos. Então são 4 os países socialistas nos dias atuais, mas aqui, nos tempos dos anos 40 até os anos 90, né, nós vamos ter um bloco de países socialistas que a gente chamava de segundo mundo, né? E agora não existe mais esse bloco, né, porque só são 4 países. Então, o primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos, países capitalistas ricos. Terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos, ou países capitalistas pobres, e o segundo mundo, os países socialistas. Então, nessa nossa aula de número 22, a gente fala do segundo mundo, a gente fala aí desse bloco de países socialistas. Então, lá na nossa apostila, o primeiro subtítulo que aparece lá é o leste europeu, que é o lado da Europa que tinha o regime socialista, né? Mas eu só vou inverter a ordem aqui da explicação para ficar mais fácil para a gente entender o texto. Antes de eu falar do leste europeu, nós vamos falar aqui, gente, da União Soviética, tá certo? Que era a nação líder desse segundo mundo. Eu vou pedir para a Eulália mostrar para vocês ali a tela com algumas imagens. Certo? Então, nós temos aqui algumas imagens que são os presidentes da União Soviética. A União Soviética nasceu em 1922. Vamos lembrar que Rússia e União Soviética são 2 coisas diferentes, né? A Rússia é um país e a União Soviética é um outro país, né? A União Soviética é a soma da Rússia com outros paizinhos pequenininhos que, somados à Rússia, formaram a nação chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E essa União Soviética, que nasceu em 1922, deixou de existir em 1991. Então, esses retratos que estão aqui na frente, esses nomes que estão aqui na frente,
são os presidentes da União Soviética do início até o fim da União Soviética. O primeiro presidente da União Soviética é Lenin, né? Foi ele quem formou a União Soviética lá em 1922, logo depois da Revolução Russa. Mas o Lenin morreu em 1924. Importante a gente saber que o cargo de presidente da União Soviética era um cargo vitalício, tá certo? Uma vez o cara era eleito presidente da União Soviética, ele só deixa o cargo quando ele morria, tá certo? Então Lenin, ele se torna presidente em 22 e 2 anos depois Lenin morreu. A gente até já falou aí da morte do Lenin, mostrei para vocês retratos do Lenin, né, que ainda não foi sepultado. O Lenin está, né, com o seu corpo conservado, né, lá no mausoléu, lá em Moscou e tal. Em 1924, com a morte do Lenin, Stalin passa a ser o novo presidente da União Soviética. Eu falo aqui presidente da União Soviética, mas o nome certinho nem é presidente, tá? O nome certinho é secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Esse é o nome oficial do cargo, que é a mesma coisa de presidente da União Soviética. Vai que aparece assim nas entrelinhas dos vestibulares, vocês já vão saber. Stalin governou por muito tempo, né? Ele governou de 1924 até o ano de 1953, quando então faleceu, tá certo? Então, durante toda a Segunda Guerra Mundial, Stalin esteve no comando da União Soviética. É interessante também a gente lembrar que dos países que estiveram na Segunda Guerra Mundial, não estou falando dos países coadjuvantes, mas os países, né, protagonistas da Segunda Guerra Mundial, Stalin é o único chefe de Estado que esteve presente na Segunda Guerra Mundial do começo até o final. Vamos pegar os Estados Unidos, o presidente Roosevelt morreu antes da guerra terminar. Vamos pegar ali, ó, Churchill, né? Antes da guerra terminar, Churchill já não era mais o primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, né? Vamos pegar ali, ó, a França teve uma troca grande de governantes durante a Segunda Guerra Mundial, certo? E o Stalin esteve lá do começo ao fim. Stalin morreu em 1953 e ele foi sucedido por Khrushchev. Nikita Khrushchev governou a União Soviética de 1953 até 1964. 64, quando estava sendo implantado o golpe militar no nosso Brasil, era o ano que o Khrushchev estava falecendo, tá certo? Em 64, com a morte de Khrushchev, o novo líder da União Soviética passa a ser ele, Brezhnev. O nome russo, não é verdade? Olha só, Brezhnev governou a União Soviética de 1964 até o ano de 1982. O governo do Brezhnev quase coincide com o tempo da ditadura militar do nosso Brasil. Brezhnev morreu e aí o Partido Comunista da União Soviética escolheu, porque não é o povo quem escolheu o presidente da União Soviética, era a executiva do Partido Comunista da União Soviética, só aquele grupo seleto de pessoas que estavam lá, né, a cabeça pensante do Partido Comunista, acabaram escolhendo ele, Andropov, presidente da União Soviética, né, o presidente do partido, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Andropov. Mas esses caras, quando chegavam ao cargo de comandante maior da União Soviética, eles já eram idosos, geralmente, né? Porque a hierarquia, até chegar lá, levava uma vida inteira. Andropov entra em 82 no poder da União Soviética e em 83 ele morreu, né? Já eram todos uns velhos gagá que mijavam no pé, certo? Andropov morreu em 1983. E aí Chernenko passa a ser o presidente da União Soviética em 83. Chernenko governou a União Soviética 2 anos e morreu. Como eu falei, já eram idosos, né? A vida não é eterna para ninguém, né? E aí assume Gorbachev, o último presidente da União Soviética. Mas a gente nem vai falar do Gorbachev hoje, porque vai ter uma aula aí na frente, onde o Gorbachev vai ser o ponto central dessa aula, quando nós vamos falar da destruição, do desmoronamento do bloco socialista. Andropov governou 1 ano, Chernenko governou 2 anos, nem tem muito o que falar sobre eles. E olha, nunca vi um vestibular perguntar detalhes do governo de Andropov e de Chernenko. Simplesmente foram mandatos
curtos, né, porque não ficaram muito tempo no poder. Mas sobre Stalin, Khrushchev e Brezhnev, o vestibular gosta de perguntar sim, e é isso que nós vamos falar agora. Então vamos aqui para o quadro novamente. Então, gente, eu nem vou falar do Lenin aqui agora, tá? Lenin morreu em 1924, lá no período entre guerras. Vamos falar agora do Stalin. Uau! Stalin governou a União Soviética de 1924 até 53. Stalin, ele fez um socialismo na União Soviética completamente fora daquilo que os socialistas pregavam na história. Você lembra quem é o pai da doutrina socialista? Karl Marx. Que século viveu Marx mesmo? Marx viveu no século XIX. Você lembra o que Marx dizia? Como é que o socialismo seria implantado na história? Com a revolução do proletariado, né? Abaixo o capitalismo, ascender o socialismo, dizia o Marx, lá nos anos 1800. Marx dizia que o socialismo seriam os trabalhadores no poder. Então, a doutrina socialista, vamos lembrar que nos anos 1800, acabou tendo milhões de seguidores em todo o mundo. E quando chega o século XX, eram mais seguidores ainda. Vamos lembrar que naquele período entre guerras, o mundo estava dividido em um monte de gente que adotava o socialismo como a sua bandeira de luta e aqueles antissocialistas que eram os fascistas. Você está lembrado disso, né? Pois bem, a ideia de Marx, a ideia original do socialismo, são os trabalhadores no poder. E o que aconteceu aqui na história é totalmente diferente daquilo que o Marx um dia pensou, daquilo que o Marx um dia imaginou, né? Aquilo que os socialistas imaginaram. Falar que a União Soviética é uma nação socialista, o Marx provavelmente se virava no túmulo 1000 vezes, certo? Porque Stalin, ele implanta um regime socialista, mas está longe da gente pensar que esse socialismo são os trabalhadores no poder. Não tem nada de trabalhador no poder. Era uma meia dúzia de pessoas que mandavam o Partido Comunista da União Soviética, que viviam no conforto, que viviam no bem bom e implantando dentro do país um regime de terror. Eu vou dar aqui um exemplo, certo? Do professor Urtigão. E eu estou dando um exemplo do professor Urtigão porque eu conversei com o professor Urtigão e o professor Urtigão me autorizou aqui na aula citar esse exemplo. O Urtigão, ele é descendente de ucranianos, tá certo? A Ucrânia, que hoje é um país, era uma das 15 repúblicas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 15 repúblicas formavam a União Soviética e a Ucrânia era uma delas, tá certo? O avô do Urtigão, eu estou citando o Urtigão aqui para dar um exemplo do que o Stalin fazia, o avô do Urtigão vivia na Ucrânia. A mãe do Urtigão nasceu na Ucrânia. E eles viviam um regime do terror que Stalin implantava. Quando Stalin governava a União Soviética, cada cidadão da União Soviética era obrigado a ter na sua sala, sabe? Toda casa tem a sala, né? Na sala da casa, era obrigado a ter o retrato de Stalin. E a polícia, volta e meia, aparecia na casa das pessoas. E se o retrato de Stalin não estivesse colocado na parede, a família inteira apanhava. Era o regime do terror. Então pensar que isso são os trabalhadores no poder, pensar que o socialismo, que o Marx dizia nos anos 1800, ia dar uma vida melhor às pessoas que estavam excluídas do capitalismo, né? Não estou jogando pedra no socialismo, mas estou jogando pedras no governo do Stalin. Estou jogando pedras nesse modelo de socialismo que foi construído pós-Segunda Guerra Mundial.
Porque a ideologia socialista, na essência, ela é bonita, mas a maneira como ela foi executada, né? Voltando ao exemplo da família do professor Urtigão, que me autorizou a falar isso aqui. O vô do Urtigão, a mãe do Urtigão, fugiram da Ucrânia, fugiram da União Soviética quando Stalin estava no poder. E fugiram para o Brasil, fugiram para o Paraná, tá certo? E na bagagem do que fugiram, tiraram o retrato do Stalin, botaram na mala e trouxeram para o Brasil. Aqui no Brasil, certo? A família acaba construindo a sua casinha e colocava a família, olha só a loucura, gente. A família colocava o retrato do Stalin na parede. Eles odiavam o Stalin, mas eles colocavam o retrato do Stalin na parede. Ué, e eu perguntava assim, mas não faz sentido, por quê? É que o trauma psicológico era tão forte nas famílias da União Soviética que mesmo essa família estando no Brasil, fugindo da ditadura do Stalin, parece que se o retrato do Stalin não estivesse lá na sala, sabe assim, parece que o pesadelo continuava. É como se a qualquer momento o exército, os militares poderiam bater e a família inteira ia apanhar porque o retrato não estava na parede. Né? O Urtigão conta para mim, Urtigão pequenininho, que o vô dele passava na sala, parava diante do retrato do Stalin e dizia, filho do demônio! Né? Mas, vô, vamos tirar o retrato dali. Não, deixa ali. Né? Imaginando esse retrato hoje, deve ser uma relíquia. Né? Então, Stalin, ele faz um regime socialista que não tem nada a ver com aquele regime marxista que a gente um dia falou, da ditadura dos trabalhadores, a revolução do proletariado. Gente, na prática não teve nada disso. Stalin governou com pulso firme, fez campos de concentração, campos de trabalhos forçados. Stalin foi tão assassino quanto Hitler. Stalin foi tão cruel quanto Hitler. Campos de concentração Stalin montou dentro da União Soviética, botando um monte de gente. Ô, Dodô, mas por que a gente não vê na história por aí? Por que o Stalin não é pintado como Hitler é? Porque Hitler é pintado como o grande vilão da história. Por que Stalin não é? Porque Stalin é um dos vencedores da Segunda Guerra Mundial, né? E o Hitler não, é derrotado. Então, né, não estou fazendo aplausos para Hitler, muito pelo contrário, mas também estou querendo destruir essa imagem do Stalin, que foi um homem extremamente cruel. 1953, Stalin morreu. E aí entra no comando da União Soviética Khrushchev. Eulália, mostra ali para a gente a foto do Khrushchev. Olha lá o Khrushchev, gente. Khrushchev governa a União Soviética de 1953 até 1964. Durante 11 anos, Khrushchev esteve no comando da União Soviética. E aí Khrushchev, que nunca gostou do Stalin, mas enquanto Stalin esteve no poder, Khrushchev ficava de boca fechada, medo, né? Respeito ao Stalin, mas agora Stalin está morto. E Khrushchev está no comando da União Soviética. E Khrushchev começa a fazer uma desestalinização. O que é desestalinização? Ah, haviam retratos de Stalin por tudo quanto é canto da União Soviética? Vamos tirar, diz o Khrushchev. As estátuas, derruba. Derrubar a ideia do mito de Stalin era um dos objetivos do Khrushchev. Khrushchev destruiu os campos de trabalhos forçados que o Stalin tinha criado. Libertação de presos políticos, o Khrushchev faz dentro da União Soviética. Anos 50, começo dos anos 60, aqui tá vendo só? E Khrushchev começa a fazer para o mundo todo denúncias de crimes que Stalin fazia. Khrushchev começa a dizer, olha, o Stalin matou tantas pessoas, olha, o Stalin mandou torturar tantas pessoas. E quando Khrushchev ele faz essas denúncias, isso vai provocar reflexos em todos os países socialistas. Vamos lembrar do Segundo Mundo, que era o bloco dos países socialistas. Lá na Europa, Albânia,
Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, na África, Angola, Moçambique, eram países socialistas, vários e vários países socialistas. E em todos esses países socialistas que haviam durante a Guerra Fria, o regime era de autoritarismo, não era diferente nos países socialistas do que a União Soviética, eram governos cruéis da mesma maneira. E quando Khrushchev assume o comando da União Soviética, certo? Ele vai criar dentro dos países socialistas e até dentro da União Soviética uma falsa impressão de que a União Soviética agora ia se abrir. Ele dá uma falsa impressão de que o socialismo ditatorial militarista ia se tornar um socialismo humanitário. Ele cria essa impressão, né? Quando ele denuncia o Stalin, ele vai gerar essa impressão. E aí nós vamos ter nos anos 50 e nos anos 60 o povo nas ruas pedindo democracia. Na União Soviética vamos ter manifestações populares pedindo democracia. Na Tchecoslováquia vamos ter manifestações populares pedindo democracia. Na Iugoslávia, por quê? Porque o Khrushchev dava essa impressão, puxa, as coisas agora vão mudar. Mas o Khrushchev fazia um discurso que na prática não condizia com o que ele discursava. Né? E aí nós vamos ter aqui, ó, nesse momento dos anos 50, quando Khrushchev está no comando, ele chega a dialogar com os Estados Unidos. Eu queria que uma hora dessa vocês fossem lá no Google e digitassem assim, ó, Khrushchev e John Kennedy, Khrushchev e o presidente Eisenhower, certo? Você vai encontrar fotos do presidente da União Soviética junto com o presidente dos Estados Unidos, dialogando. É um momento em que lá nos livros de história, lá nos vestibulares, na década de 50, fala-se de uma coexistência pacífica. Perdão. A impressão é de que a Guerra Fria ia acabar. Ia acabar não. A Guerra Fria ainda ia chegar no momento mais tenso nos anos 60. Muito bem. Então, Khrushchev morreu em 1964. Né? O cargo de presidente da União Soviética era vitalício, ele morreu. E o Partido Comunista da União Soviética escolhe Brezhnev para ser o novo governante da União Soviética. Agora eu vou pedir para a Eulália mostrar para vocês o retrato ali do Brezhnev. Mostra lá, Brezhnev. Olha a taturana que ele tem sobre os olhos. Você vê num salão de beleza, né? Uma pinça, limpar aquela sobrancelha, não é verdade? Eu sempre penso isso. Muito bem, gente. O que acontece no governo de Brezhnev? Nós vamos ter no governo de Brezhnev o apogeu e a crise do regime socialista. Vamos lá. Lembra que o Khrushchev fazia um discurso de abertura? Mas a União Soviética não quer que o mundo socialista se abrisse para o capitalismo. E aí começa a repressão aos protestos populares. Nos anos 60, num país chamado Tchecoslováquia, que hoje está dividido em dois, né? A Tchecoslováquia hoje está dividida em duas nações, a República Tcheca é uma nação e a Eslováquia é uma outra nação. Mas aqui nos tempos da Guerra Fria, as duas eram uma coisa só, a Tchecoslováquia. Capital da antiga Tchecoslováquia era a cidade de Praga. Praga é hoje a capital da República Tcheca. E lá na Tchecoslováquia tinha um presidente chamado Alexander Dubček. Alexander Dubček, socialista, ele dizia, vamos fazer um socialismo diferente, vamos fazer um socialismo com democracia. E as pessoas estão pensando lá na Tchecoslováquia, é isso, um socialismo com democracia, as coisas são do Estado, mas por que as pessoas não podem escolher quem é o presidente? Por que as pessoas não podem escolher quem é o prefeito da cidade? As pessoas escolher quem são os deputados que vão elaborar as leis? Um socialismo com democracia, porque o regime socialista era um regime totalitário. Quando essas manifestações estão tomando conta da Tchecoslováquia e a Tchecoslováquia está prestes a querer se abrir para uma democracia, e vamos lembrar que tudo isso eram reflexos daquilo que o Khrushchev tinha feito, que ele tinha causado essa impressão de uma abertura, aí Brezhnev pega o exército
da União Soviética e manda o exército da União Soviética marchar sobre a Tchecoslováquia. O exército da União Soviética entra na cidade de Praga. O exército da União Soviética derruba o Alexander Dubček, presidente da Tchecoslováquia, que queria um socialismo democrático. Então, essa tentativa de abertura desse socialismo ditatorial para esse socialismo democrático dentro da Tchecoslováquia, lá em 1968, nós chamamos isso de Primavera de Praga, tá certo? Você entendeu o que é a Primavera de Praga? A expressão primavera é usada várias vezes nos livros de história, certo? Vamos pensar comigo? Primavera dos Povos, lá em 1848. Primavera de Praga, 1968. Primavera Árabe, aqui, né, há uma década atrás, no século XXI. Então, o que é primavera? Quando as pessoas vivem num regime fechado, quando as pessoas vivem num regime ditatorial e as pessoas querem sair desse regime para a democracia, para a liberdade de expressão, chamamos isso de primavera. Aí o vestibular vai perguntar assim, e deu certo a Primavera de Praga? A Tchecoslováquia conseguiu sair daquele regime fechado ditatorial e ir para a democracia? Não, não conseguiu. Por quê? Porque a União Soviética não deixou. A União Soviética pensa, que negócio é esse? Vai que a Tchecoslováquia se abre para a democracia, aí daqui a pouco é a Albânia que vai querer se abrir, daqui a pouco é a Iugoslávia que vai querer se abrir, daqui a pouco é esse país, é esse, aquele outro país, e aí vai acabar o bloco socialista. Brezhnev impede, certo, que a Primavera de Praga terminasse com sucesso. E também no governo de Brezhnev, né, que durou aí, né, foram quase 20 anos de governo, né, foram 18 anos no comando da União Soviética, as tensões entre União Soviética e China foram muito grandes. Por quê? Porque tinham dois países do bloco socialista que não comiam na palma da União Soviética. Dois países. O bloco socialista tinha uns 50 países. Dois países não comiam na palma da União Soviética. A China não comia na palma da União Soviética, lá o Mao Tse-tung nunca se curvou aos ditadores da União Soviética. E a Iugoslávia, um país pequenininho da Europa, a Iugoslávia, né? Que tinha lá no comando um general chamado General Tito, certo? Que quando governou a Iugoslávia, Tito foi um cruel também com o povo da Iugoslávia. Não vamos bater palma para o Tito porque ele foi um ditador, tá certo? Acontece que o Tito conseguiu fazer um regime dentro da Iugoslávia sem depender da União Soviética e a União Soviética não mandava dentro da Iugoslávia. A União Soviética também não mandava dentro da China. Então, se o mundo dos anos da Guerra Fria havia um risco de Estados Unidos e União Soviética se enfrentarem, se havia um risco desses países se enfrentarem, havia um risco de uma guerra dentro do próprio bloco socialista. Tá certo? Agora, vamos para o lado de cá do quadro. Vamos lá. O leste europeu. Aqui nós temos alguns exemplos de países da Europa que eram socialistas, tá certo? Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Albânia, Romênia, Iugoslávia e etc. países socialistas ao longo da Guerra Fria. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses países estiveram comendo na palma da mão de Hitler, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas dominaram essas terras todas aí. Esse pessoal comeu o pão que o diabo amassou, né? Comeu nas mãos dos nazistas. Aí, aos poucos, Hitler foi caindo na Segunda Guerra Mundial e o Exército Vermelho, o Exército da União Soviética, foi entrando dentro dessas terras e botando os nazistas para correr. Então, o povo tcheco, o povo húngaro, o povo da Albânia, o povo da Romênia, etc., quando o Exército Vermelho, o Exército da União Soviética entrava na Segunda Guerra Mundial e botava os nazistas para correr, as pessoas vão pensar, ufa, o Exército Russo veio salvar a gente da ditadura de Hitler. Mas o
problema é que as pessoas dessas nações vão simplesmente trocar o exército de Hitler, que massacrava eles, por um outro exército que também massacrava, que era o exército da União Soviética. Então, após a Segunda Guerra Mundial, essas nações do leste europeu tiveram a libertação do nazismo. Mas, como eu falei, a União Soviética vai fazer a imposição do socialismo. Esse modelo, gente, eu acho a doutrina socialista linda. Eu acho a doutrina socialista bonita. Qual é a doutrina socialista? A ideia da partilha, né? Quem tem mais partilha com quem tem menos, é lindo. Mas percebam que o socialismo construído na história do século XX tem nada a ver com essa história do socialismo divulgado nos anos 1800, tá certo? Porque as pessoas da Tchecoslováquia, as pessoas da Hungria, as pessoas da Romênia, elas não vão optar pelo socialismo. O socialismo foi uma imposição dos governantes da União Soviética, dizendo, vocês são socialistas, né? Estatização forçada da economia desses países, né, que vão viver numa situação difícil, interferência de Moscou, né, a capital da União Soviética, sobre o governo dessas nações. E como o Dodô falou para vocês, com exceção, no caso do leste europeu, da Iugoslávia. E no mundo, Iugoslávia e China, os dois únicos países socialistas que não comiam na palma da União Soviética. E agora eu quero que vocês vejam aqui, ó, esse lado aqui do quadro, ó, China e a União Soviética. A China, Mao Tse-tung é o grande líder da Revolução Chinesa. Você lembra que ano que foi a Revolução Chinesa? 1949. Mao Tse-tung passa a governar a China em 1949, até o ano em que ele, Mao Tse-tung, morreu. Mao Tse-tung morreu em 1976. Então, Mao Tse-tung governou alguns bons anos a China, né, de 1949 até 76. Ele morreu. Quando Mao Tse-tung esteve no comando da China, passaram pelo poder da União Soviética o Stalin, que morreu em 53, depois veio Khrushchev, que morreu em 64, né? E depois veio o Brezhnev. Foi morrendo e mudando ditadores da União Soviética, mas o ditador da China permanecia no poder, né? Vida longa teve aí Mao Tse-tung. E o Mao Tse-tung fez um governo socialista estilo do Stalin, né? Em que sentido eu quero dizer isso? Que Stalin foi cruel e autoritário, Mao Tse-tung foi cruel e autoritário. Gente, qual é o mais populoso país do mundo? A China. Então, Mao Tse-tung, nesses anos que governou a China, ele reprimiu a população chinesa. Também Mao Tse-tung criou campos de trabalhos forçados para os seus opositores políticos. Para vocês terem uma ideia, no governo do Mao Tse-tung morreram mais pessoas do que a Segunda Guerra Mundial matou. Hoje temos aí mais de 1 bilhão de chineses, né? A China é um país mega populoso, então era um percentual X da população chinesa não admitia a ditadura do Mao Tse-tung. Então, os números de mortos na China são sempre muito, muito elevados. Então, Mao Tse-tung está na lista entre os governantes mais assassinos da história. Mas se você for na China hoje, né, ainda você vai encontrar retratos do Mao Tse-tung espalhados por todos os cantos, estátuas do Mao Tse-tung, diferente da União Soviética, que o Khrushchev mandou destruir as imagens do Stalin. 1966, né, a China entra para a sua Revolução Cultural. Agora, atenção, a famosa Revolução Cultural Chinesa de 1966 até 1976.
Revolução Cultural Chinesa não tem nada de cultural. O que foi a Revolução Cultural Chinesa? Foi o momento em que Mao Tse-tung, aí no finalzinho do seu governo, manda os militares entrarem nas bibliotecas de toda a China e todas as obras literárias que fossem ocidentais seriam recolhidas dessas bibliotecas e esses livros foram queimados. Discos de músicas ocidentais foram recolhidos. Tudo que era lembrança da cultura ocidental foi recolhido de dentro da China durante essa tal Revolução Cultural Chinesa. A ideia era destruir a cultura ocidental para que a cultura, na essência oriental chinesa, prevalecesse dentro da China. Então essa Revolução Cultural é a destruição da cultura ocidental dentro da China. E não uma revolução que vai promover cultura propriamente, né? Para você ver como o Mao Tse-tung era autoritário. No ano de 1976, o Mao Tse-tung morreu. E quem passa a governar a China em 1976 é Deng Xiaoping. É aí que o Deng Xiaoping vai aproximar a China dos países capitalistas. Deng Xiaoping, né, a partir do ano de 1976, vai querer começar a abrir a China para a entrada das indústrias capitalistas, como hoje está lotado de indústrias capitalistas dentro da China. E por que o Mao Tse-tung não se dava bem com os ditadores da União Soviética? Porque havia aí um jogo de egos. Se os ditadores da União Soviética querem mandar em todo o bloco socialista, o Mao Tse-tung também queria ser o Mao Tse-tung queria fazer da China a grande líder do bloco socialista. Olhem só, 1972, a China ingressou no Conselho de Segurança da ONU como um dos países, dos membros permanentes. Vamos lá, o Conselho de Segurança da ONU hoje. O que é o Conselho de Segurança da ONU? É aquele órgão dentro da ONU que vai decidir se uma guerra está autorizada ou não. Vamos dar um exemplo. O presidente George W. Bush, dos Estados Unidos, em 2003, né, há 17 anos atrás, né, ele pediu autorização para o Conselho de Segurança da ONU para atacar o Iraque. E os argumentos do Bush não foram convincentes e o Conselho de Segurança da ONU não autorizou o Bush fazer a guerra, mas o Bush fez a guerra mesmo assim. Então o Conselho de Segurança da ONU é aquele órgão que vai autorizar um conflito armado ou desautorizar. Então são os países do Conselho de Segurança que têm esse poder. Quantos países integram o Conselho de Segurança da ONU? Nós temos 15 nações formando esse Conselho de Segurança. Das 15 nações que integram o Conselho de Segurança da ONU, 5 delas são membros permanentes, que são os Estados Unidos, a Rússia, no passado era a União Soviética, agora a Rússia, né? Nós temos aí a França, a Inglaterra e a China. Até o ano de 1972 eram 4 os países do membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Em 72, a China passa a fazer parte. Por que, Dodô? Porque a China era poderosa e havia um medo de um conflito feito pelos chineses. Então a ONU pensa, vamos trazer o Mao Tse-tung para pertinho da gente. Mao Tse-tung insistia em querer fazer parte desse Conselho de Segurança. Então 5 países formam esse Conselho de Segurança como membros permanentes, mas tem outros 10 países que são membros provisórios. Ficam 2 anos e depois os 10 saem e vem outros 10, que ficam 10 anos. O Brasil já esteve no Conselho de Segurança da ONU como membro provisório, né? Há um rodízio de países ali, mas a ONU, a partir de 72, passa a ser um membro permanente. 1976, morte de Mao Tse-tung, como eu já falei, e o início da abertura econômica da China. Abertura econômica. Não diga no vestibular abertura política, porque a política da China ainda é fechada, a China ainda é uma ditadura, a China não tem democracia, as pessoas na China não têm liberdade de expressão e é o país que mais executa pessoas por pena de morte no mundo. É uma média de 10 pessoas fuziladas ao dia. Puxa, então estamos falando aí de umas 3.600 pessoas fuziladas ao ano. E o que leva uma pessoa a ser condenada à pena de morte na China? Os motivos são os mais diversos. O cara foi um estuprador?
pena de morte. Assassino, pena de morte. O exército flagrou um baseado no bolso do cidadão chinês, pena de morte. Já pensou se a lei fosse aplicada no Brasil? Então vejam, a China ainda é fechada, socialista do ponto de vista político, embora sua economia esteja se abrindo. E para a gente fechar a nossa aula, o Muro de Berlim aparece aqui um subtítulo, mas a gente já falou do Muro de Berlim em outra aula, né? Então, lá aparece um subtítulo, estou aqui citando 1945, quando Hitler foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, na cidade de Potsdam se reuniram os líderes dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e da União Soviética e que fizeram essa conferência que decidiu dividir a Alemanha. A Alemanha aqui na conferência de Potsdam ia ser dividida em 4 e ficou dividida em 4 por 3 anos. A Alemanha foi dividida em 4 Alemanhas, um pedacinho para a Inglaterra, um pedacinho da Alemanha para a França, um pedacinho para os Estados Unidos e para a União Soviética, mas depois de 3 anos, em 1948, a Alemanha não ficou mais dividida em 4 e sim em 2. Isso aqui confunde as pessoas no vestibular, ó. RDA, República Democrática da Alemanha. A República Democrática da Alemanha era a Alemanha Oriental, que não tinha democracia, que era socialista e que era uma ditadura. Mas o nome era República Democrática, só no nome. E RFA, República Federalista da Alemanha, Alemanha Ocidental capitalista, essa sim era democrática. Então, gente, nessa nossa aula de número 22, a gente falou aí da estrutura da União Soviética e as relações da União Soviética com o mundo socialista, tá certo? Dê uma lida na apostila, resolva os exercícios e, se precisar, você sabe que eu estou à sua disposição na monitoria, certo? Nas práticas de prova, é só me procurar. Beijo, queridos. Tchau.